Meu nome é Kiera, tenho 29 anos. Nos últimos anos, me esforcei muito de verdade para acreditar que minha família ainda me amava como antes. Não sou um caso perdido, nunca me envolvi com crimes, nenhum escândalo, nenhuma grande tragédia. Apenas me afastei do modelo de vida da minha família e escolhi algo mais tranquilo, enquanto meus pais e meu irmão mais novo seguiram presos no mundo perfeito deles. Talvez esse tenha sido o problema. Talvez o fato de eu não caber mais na narrativa deles tenha feito com que eu deixasse de existir. Mas eu não estava preparado para o que aconteceu no meu aniversário. Queria poder dizer que vi isso vindo, mas não vi. Ainda guardava uma esperança ingênua de que eles fossem me surpreender ou, no mínimo, mandar uma mensagem carinhosa. Em vez disso, recebi o mais absoluto silêncio. Deixa eu voltar um pouco. Meu aniversário caiu no sábado esse ano, dia 6 de julho. Planejei tudo com um mês de antecedência nada extravagante, só um jantar num restaurante bacana na cidade, depois, umas bebidas no meu apartamento. Convidei umas 12 pessoas, alguns colegas de trabalho, 2 amigos da faculdade que ainda moram por perto e, claro, minha família. Mandei mensagem para os meus pais e pro meu irmão, Ryan, semanas antes. Até lembrei eles de novo no domingo anterior. A resposta da minha mãe foi curta: vamos ver, querido. As coisas têm estado meio corridas. Mas não liguei muito para isso. Correria era o padrão com eles. Já o Ryan, nem respondeu. Talvez eu devesse ter entendido a indireta ali mesmo. O dia chegou. Eu limpei o apartamento todo. Comprei cupcakes na padaria preferida da minha mãe. Até comprei umas velas para enfeitar a mesa. Meu pai sempre tirava sarro disso, dizia que eu era sentimental demais. Fiquei olhando o relógio o tempo todo, esperando ouvir uma batida na porta ou receber uma ligação pedindo o código do prédio. Mas quando deu 18h30, meu celular continuava mudo. Os amigos começaram a chegar lá pelas 7. A Sofia e o Jordan trouxeram vinho. O Mark apareceu com uma coroa inflável ridícula de aniversário e me obrigou a usar. A gente riu, colocou música, contou histórias bobas, mas, de tempos em tempos, eu olhava para a porta. Às 8, desisti e liguei para minha mãe. Ela atendeu depois de alguns toques. A voz dela estava alegre, com barulho de fundo e música. Oi, querido, disse como se nada estivesse errado. Ei, vocês ainda vão vir? O jantar já tinha começado fazia 1 hora. Houve um silêncio do outro lado. Depois, minha mãe suspirou e disse: Kiera, estamos ocupados comemorando algo que realmente importa. O Ryan foi promovido. É um grande passo para ele. Ele tem se esforçado muito, e a gente não queria deixar passar esse momento. Fiquei olhando pro teto, piscando, como se isso fosse me ajudar a entender melhor o que ela acabava de dizer. Você não queria perder a comemoração, então simplesmente ignorou meu aniversário? Não exagera, ela respondeu. Você já tem quase 30 anos. A gente ainda precisa fazer festa para você todo ano? Travei o maxilar. Eu não pedi uma festa. Só queria que você estivesse aqui. Ela ficou na defensiva na hora. A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você devia estar feliz pelo seu irmão. Ele trabalhou duro por isso e estamos muito orgulhosos dele. Tenta não transformar isso numa questão pessoal. Nem lembro o que respondi. Só sei que desliguei pouco depois, completamente entorpecido. Voltei para a sala com um sorriso forçado e uma cerveja gelada. Quando o último amigo foi embora, lá pela meia-noite, fiquei sozinho na sala de estar. A coroa inflável estava murcha sobre a mesa, ao lado de uma bandeja de hambúrgueres meio comidos. Na manhã seguinte, fui olhar as fotos da noite. Encontrei uma em que eu estava sentado no sofá, rodeado pelas 5 pessoas que realmente apareceram. Não era uma foto posada, nem glamourosa, mas era real. Os sorrisos ali não eram falsos. Postei a foto. Sem legenda irônica, sem alfinetada. Só um agradecimento à família que me escolheu. Não esperava a resposta. Na verdade, silenciei o grupo da família logo depois de postar. Mas cerca de 3 horas depois, escutei uma batida forte na porta. Olhei pelo olho mágico e vi meus pais parados ali, furiosos.
O rosto do meu pai estava vermelho, e minha mãe parecia pronta para recitar um discurso ensaiado. Hesitei. Meu primeiro impulso foi abrir, ouvi-los. Mas então vi o Ryan parado um pouco mais atrás, encostado perto do elevador, de braços cruzados, com um olhar entediado, como se estivesse assistindo a um episódio dramático. Fiquei ali, atrás da porta, com o coração disparado. Já fazia anos que eu não via nenhum deles demonstrar tanta urgência por algo que envolvesse eu. Meu celular vibrou na mesa. Uma mensagem da minha mãe? Abra a porta, que era. Isso é infantil. Mas eu não abri. Observei pelo olho mágico enquanto meu pai batia de novo, dessa vez com mais força. Minha mãe gritou algo que não conseguia entender direito e virou-se para Ryan, que apenas deu de ombros. Por fim, foram embora. Mas aquilo foi só o começo. Mais tarde naquele mesmo dia, recebi um e-mail do meu pai. Um texto longo, dramático, cheio de sermões sobre lealdade familiar e a importância de manter assuntos pessoais longe das redes sociais. Ele disse que meu post foi um tapa na cara, depois de tudo que eles fizeram por mim. E ainda teve a audácia de citar a vez em que me ajudaram a pagar o aluguel 2 anos atrás, quando perdi o emprego durante a pandemia. Eu os paguei em 4 meses. Mas agora, aquilo estava sendo jogado na minha cara como se fosse um favor que eu jamais conseguiria retribuir. O grupo da família explodiu em mensagens. Ryan disse que eu estava com ciúmes, que só queria chamar atenção. Minha tia entrou no meio. Você não podia simplesmente deixar seu irmão ter o momento dele? Meu primo ainda completou com um comentário passivo-agressivo. Tem gente que nunca amadurece. E ninguém, absolutamente ninguém, parou para se perguntar: por que eu estava comemorando com amigos, e não com minha própria família? O pior de tudo é que comecei a acreditar neles. Naquela noite, fiquei sentado no meu apartamento por horas, revendo aquela conversa mentalmente, repetindo cada frase, cada tom, como se pudesse mudar alguma coisa. Será que eu estava sendo mesquinho? Imaturo? Será que deveria simplesmente ter deixado pra lá? Mas aí me lembrei da expressão no rosto da minha mãe quando ela falou: algo que realmente importa. E naquele instante, ficou claro para mim, assim como meu aniversário, eu não tinha importância nenhuma para eles. Foi aí que alguma coisa dentro de mim mudou. Comecei a vasculhar e-mails antigos, extratos bancários, gastos compartilhados. Lembrei das vezes em que emprestei dinheiro ao Ryan quando ele não conseguia pagar o aluguel, logo depois de largar a faculdade pela primeira vez. Dos presentes de Natal e aniversário que eu comprava para os meus pais, mesmo quando mal podia pagar. Das mensagens às quais nunca responderam. Das fotos de família em que eu simplesmente não estava. Das viagens que fizeram sem me convidar, sempre com alguma desculpa esfarrapada. E então encontrei algo que não via há anos. A papelada da fundação. Não pensava nela desde a época da faculdade, mas ela ainda existia. Ainda estava ativa. Ainda estava no meu nome. E claramente ninguém mais se lembrava disso. Foi ali que o verdadeiro plano começou a se formar na minha cabeça. Passei quase a noite toda acordado. A luz azulada do meu notebook projetava sombras compridas pela sala, enquanto minha mente ia e voltava entre lembranças e possibilidades. Eu não mexia nos documentos da fundação da família há quase 8 anos. Era algo que meu avô tinha criado ainda em vida, uma pequena organização sem fins lucrativos, voltada para bolsas de estudo, projetos comunitários e causas locais. Ele confiou aquilo a mim. Na época, eu era o único da família que realmente aparecia nos jantares de domingo, ajudava nas tarefas, escutava sem julgar. Na época em que eu ainda era alguém para eles. Depois que ele morreu, ninguém mais deu atenção. Meus pais chegaram a falar em encerrar a fundação algumas vezes, mas eu mantive tudo funcionando com doações pequenas, discretas. Não era muito, mas eu acreditava naquilo. Nunca contei para ninguém que ainda estava bancando aquilo. Talvez, lá no fundo, eu tivesse a esperança de que se continuasse fazendo a coisa certa, eles iam notar. Mas eles nunca notaram. Nunca. O que eles fizeram, no entanto, foi começar a vincular seus próprios nomes aos eventos da Fundação, banquetes, campanhas de doação, patrocínios escolares. Lembro de ver fotos no Facebook da minha mãe, posando ao lado de cheques gigantes assinados por mim. Na época, deixei passar. Disse a mim mesmo,
Se isso está ajudando alguém, não importa quem leva o crédito. Mas depois daquela ligação no meu aniversário, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não foi nada escandaloso ou dramático. Foi mais como uma porta se fechando, em silêncio, e para sempre. Comecei a revisar os documentos com atenção. Como único proprietário legal e administrador da fundação, eu tinha autoridade total. Isso significava que qualquer uso público do nome da fundação precisava da minha assinatura e eu não vinha assinando nada. Foi aí que percebi outra coisa. Uma solicitação de alocação, grande. $30.000, rotulados como patrocínio para a nova startup do Ryan. Fiquei olhando para aquela linha no extrato por um bom tempo. Eles nem ao menos me perguntaram. Estavam usando a fundação como se fosse um cofre pessoal. Meu avô teria surtado se visse aquilo. Não era mais sobre família. Era roubo. Arrogância. Manipulação. Tudo embrulhado em ternos, taças de champanhe e discursos sobre impacto social. Rejeitei o pedido. Bloqueei a conta. Congelei todos os gastos. Marquei as transações recentes para revisão. E já que estava nisso, entrei em contato com o contador que trabalhou com meu avô, Leonard, um senhor de idade que ainda se lembrava de mim como o único decente daquela família. Contei tudo a ele. Pedi uma auditoria silenciosa. Em menos de 24 horas, ele encontrou o que eu temia. Discrepâncias em série. Milhares de dólares desviados para gastos pessoais todos disfarçados como desenvolvimento comunitário. Despesas com férias. Reparos domésticos. E até a festa de noivado do Ryan, reservada num salão financiado pela verba de um projeto juvenil. Fiquei lendo item por item. As mãos tremiam não de raiva, mas de algo mais gelado. Clareza. Eles não se importavam só com o meu aniversário. Eles nunca se importaram comigo. Meu papel naquela família nunca foi sobre afeto ou respeito. Foi sobre o que eu podia oferecer. Então eu parei de oferecer. Escrevi uma carta ao conselho todos indicados por mim, felizmente detalhando o uso indevido de verbas e suspendendo imediatamente todos os eventos familiares enquanto uma investigação era conduzida. Reestruturei a missão da fundação. Incluí um comitê de supervisão externo. Nenhum parente fazia parte. E, pela primeira vez em anos, adicionei meu nome de volta ao site da fundação. Não por vaidade, mas como um lembrete silencioso a mim mesmo. Fui eu quem construiu isso. Fui eu quem manteve vivo. Na manhã seguinte à entrega dos documentos, ouvi batidas na porta. Era minha mãe. Ela parecia mais irritada do que furiosa. Estava de braços cruzados, vestida como quem veio direto da igreja, ou de um brunch algum lugar público onde manter as aparências ainda importa. Que era, ela disse, assim que abri a porta. Precisamos conversar. Atrás dela, estava meu pai com a expressão dura e raia, sorrindo como se estivesse assistindo a um episódio engraçado de sitcom. Dei um passo para o lado e deixei que entrassem. Não porque eu quisesse, mas porque queria que vissem como eu estava calmo. O apartamento estava limpo, silencioso, impecável. Nada de caos, nenhuma cena dramática à espera. Nenhum grito, nenhuma briga. Você cometeu um erro terrível, disse meu pai, assim que a porta se fechou. Minha mãe emendou, num tom acusatório. Postar aquela foto, insinuando que não nos importamos, foi cruel. Ryan permaneceu calado. Encostado na parede, com aquele sorrisinho presunçoso de quem acha que sempre sairá por cima. Sentei no braço do sofá e encarei os três. Vocês esqueceram meu aniversário, falei. Isso não é justo, respondeu minha mãe imediatamente. Nós avisamos. Estávamos no jantar da promoção do Ryan. Claro, eu disse, balançando a cabeça devagar. Algo que realmente importava. Houve uma pausa. Meu pai mudou de posição, incomodado. Ryan deu de ombros. Não foi nada pessoal, tentou amenizar minha mãe. Vocês apenas pensaram. Vocês pensaram errado? Interrompi. Minha voz estava baixa, firme. Vocês usaram a fundação para bancar eventos e manter o estilo de vida de vocês, sem qualquer permissão.
Pegaram dinheiro destinado a bolsas de estudo e investiram em festas e startups. Isso é pessoal. Meu pai se irritou, deu um passo à frente. Agora espere. Nós sempre. Não cortei, me levantando. Vocês nunca fizeram isso. Fui eu. Fui eu quem financiou tudo. Fui eu quem manteve o legado do vovô vivo. Vocês só colocaram os nomes de vocês nas faixas. Ryan revirou os olhos. E daí? Agora vai fazer um joguinho de poder por causa de alguns milhares de dólares? Virei-me para ele. Pela primeira vez em anos, não me senti pequeno diante dele. Eu já tinha sentido. Mas não mais. A fundação não está mais sob o controle de vocês. Todos os fundos estão congelados, aguardando auditoria. Todos os patrocínios vinculados ao seu nome foram cancelados. O sorriso debochado de Ryan desapareceu. Você só pode estar brincando. Minha mãe se aproximou. A voz dela veio carregada daquele tom autoritário que usava quando eu era criança e chegava tarde em casa. Não é assim que uma família resolve as coisas. Você não pode simplesmente excluir todo mundo. Olhei nos olhos dela por um longo tempo. Foi exatamente isso que vocês fizeram comigo. Silêncio. A sala ficou pesada com tudo que nunca tinha sido dito. O passado, a mágoa, a verdade não dita tudo apertava em volta. Meu pai abriu a boca, pronto para dizer algo, mas foi interrompido pelo som do meu celular vibrando na mesa. Era Leonard. Ele havia encontrado mais alguma coisa. Algo grande. Peguei o telefone, li a mensagem e senti o estômago embrulhar. Não de medo de algo mais denso. Mais escuro. Olhei para os três. Talvez seja melhor vocês se sentarem para isso. Mas eles não se sentaram. Meu pai cerrou o maxilar e murmurou. Não temos tempo para joguinhos, Kiera. Mesmo assim, levantei o celular. Então acho que vocês também não têm tempo para explicar um pagamento de $15.000, classificado como taxa de consultoria, feito para uma empresa registrada em nome do Ryan. Uma empresa que, aparentemente, é responsável pela logística de eventos da fundação. Os olhos de Ryan se fixaram no meu celular. E, pela primeira vez desde que entraram, ele parecia realmente preocupado. Espera aí, do que você está falando? Ryan perguntou, tentando manter a pose. Isso foi aprovado pelo conselho, não foi? Não, não foi, respondi, com a voz firme. Porque não existe registro de nenhuma votação do conselho. E essa empresa? Continuei. É uma empresa de fachada. Sem funcionários, sem licença comercial, só tem o seu nome em uma ordem de pagamento. Minha mãe, como sempre, interveio no mesmo segundo, como se fosse seu reflexo natural protegê-lo. Isso é absurdo. O Ryan não precisa enganar a fundação. Ele ajuda. Virei para ela e perguntei. Quando exatamente? Ela piscou, sem saber o que dizer. Continuei. Ele nunca participou de uma reunião do conselho. Nunca entregou um relatório. Nunca apareceu em um único dos nossos eventos beneficentes. E mesmo assim você quer me convencer de que ele merecia $15.000, dinheiro que deveria ir para bolsas de estudo enquanto alunos do ensino médio ainda esperam as decisões de inscrição? Ryan riu, debochado. Não é golpe nenhum. Eu só adiantei os custos da gala que fizemos na primavera passada. Esse valor era o meu reembolso. Você acha que todo aquele buffet, som e iluminação surgiram do nada? Encarei ele nos olhos. Engraçado, porque a fatura do local e os custos dos fornecedores já tinham sido pagos. Por mim? Diretamente. E sabe como eu tenho certeza? Pedi ao Leonard para cruzar todas as despesas. Ele fez. E você sabe o que ele encontrou. Ryan não respondeu. Mas meus pais, sim. Meu pai rosnou, dando um passo à frente. Você precisa parar com essa cruzada agora, antes de destruir esta família. Olhei para ele. Esse homem que um dia me carregou nos ombros, que me ensinou a amarrar os sapatos, que me disse um dia. Família sempre protege os seus. Mas agora, com algo que eles queriam nas minhas mãos, algo que eu construí,
Sua voz já não soava como a de um pai. Soava como uma ameaça. Eu não estou destruindo nada, respondi, com firmeza. Só estou me recusando a continuar remendando as rachaduras para que vocês possam fingir que está tudo bem. Os olhos da minha mãe estavam marejados. Ela apertava a bolsa contra o peito, como se quisesse se esconder atrás dela. Nós fizemos sacrifícios por você, Kiera. Quando você perdeu o emprego, a gente não pensou duas vezes antes de ajudar. E é assim que você nos agradece? Lavando roupa suja? Foi ali que tudo fez sentido de vez. Eles ainda achavam que eu devia alguma coisa a eles? Está falando dos $800 que vocês me emprestaram? Perguntei, baixinho. Aqueles que eu paguei com juros. O mesmo empréstimo que vocês fazem questão de mencionar todo santo ano desde então? Meu pai explodiu. Não deturpe as coisas. Você sabe o que o seu irmão passou. Fizemos o que tínhamos que fazer para ajudar ele a se reerguer. Roubando de uma organização sem fins lucrativos? Houve um silêncio. Daqueles que pesam. Silêncio de quem foi pego. Silêncio de quem não tem mais desculpa. Eu não roubei, murmurou Ryan. Eu só movi o dinheiro. Soltei uma risada baixa, sem humor. Apropriação indébita. É assim que isso se chama. A palavra caiu como uma pedra atravessando o vidro. Ryan se encolheu. Minha mãe ficou pálida. Meu pai parecia prestes a arremessar algo contra a parede. Dei um passo para trás e cruzei os braços. Vocês deviam agradecer por eu ainda não ter levado isso às autoridades. Ainda. Mas acabou. Todos vocês. Seus nomes estão fora do comitê da gala, fora do mural de doadores, fora de cada panfleto em que vocês colaram seus rostos enquanto eu fazia o trabalho de verdade. Você não pode fazer isso, disse minha mãe, chocada. Posso, respondi. E já fiz. Abri meu laptop na mesa de jantar e virei a tela para eles. O site da fundação estava aberto. No topo, uma nova declaração do diretor eu. Dizia. Diante das recentes descobertas internas, estamos tomando medidas imediatas para garantir transparência e padrões éticos no futuro. A partir de hoje, todos os membros da família anteriormente afiliados foram removidos de funções oficiais e não representarão mais a fundação em nenhuma capacidade. Agradecemos ao público pela confiança contínua enquanto retornamos à missão original. Meu avô acreditava no serviço, não no interesse próprio. Logo abaixo, havia fotos de voluntários reais, em eventos reais. Nenhuma delas incluía meus pais ou meu irmão. Ryan abriu a boca, fechou, mas não disse nada. Íamos anunciar o noivado do seu irmão no próximo banquete, disse minha mãe, num sussurro, como se ainda achasse que isso me faria mudar de ideia. Levantei uma sobrancelha. Você quer dizer o banquete que eu ainda estava financiando? Aquele em que ele ia me pedir em casamento com o anel comprado com o reembolso da bolsa de estudos? Silêncio. Olhei para os três e finalmente disse as palavras que vinha engolindo há anos. Cansei de ser útil para vocês. Cansei de ser aquela que se cala para manter a paz. Se quiserem consertar isso, não será com meu dinheiro nem usando meu nome. Fui até a porta e a abri. Ninguém se mexeu. Esperei. Minha mãe foi a primeira a se virar. Parou por um instante, com a mão apoiada no batente, como se fosse dizer algo, mas não disse. Ela saiu. Meu pai veio logo atrás, resmungando algo. Ryan foi o último. Parou na porta, se inclinou e sussurrou. Você vai se arrepender disso. Olhei firme nos olhos dele e respondi. Não, Ryan. Quem vai se arrepender é você. A porta se fechou com um clique seco e definitivo. Soltei o ar, sentindo o alívio chegar. Mas, antes que pudesse relaxar, meu celular vibrou novamente. Era outra mensagem de Leonard. Você precisa ver isso. Verifique o anexo. É maior do que pensávamos. Abri a mensagem. Fiquei paralisada. Foi aí que percebi, a bagunça era muito mais profunda do que eu imaginava. Olhei para a tela por um tempo antes de finalmente abrir o anexo. Meu coração ainda estava acelerado pelo confronto, mas o que eu sentiria agora era diferente.
O PDF carregava lentamente, como se o universo tentasse adiar o inevitável. E lá estava, 3 anos de transferências bancárias, notas fiscais, reembolsos de viagens todos pagos com dinheiro da fundação. Nenhum deles aprovado por mim. De alguma forma, Ryan havia falsificado assinaturas de autorização. A última página trazia o itinerário completo de uma viagem de luxo de 10 dias pela costa amalfitana, no verão passado. A mesma viagem das fotos postadas pelos meus pais com legendas como férias merecidas depois de tanto trabalho duro. Eles haviam arrecadado $22.000 com a desculpa de um retiro estratégico de doadores. E eu? Eu estava trabalhando fins de semana inteiros, revisando inscrições de bolsas, avaliando propostas de projetos comunitários, escrevendo cartas de agradecimento para doadores, enquanto eles estavam bebendo vinho impositano, fingindo ser o rosto da generosidade. Na manhã seguinte, me encontrei com Leonard pessoalmente. Sentamos em seu pequeno escritório, cercado por livros, com cheiro de café velho e tinta fresca. Ele me entregou uma cópia impressa da auditoria completa. Tudo meticulosamente organizado, marcado, anotado. Conheci bem seu avô, disse ele, cruzando as mãos sobre a mesa. Ele sempre dizia que você era a única naquela família que ouvia. Que prestava atenção. Acho que ele ficaria orgulhoso de como você está lidando com isso. Assenti devagar. Eu não quero destruí-los, disse. Só quero acabar com tudo isso. As mentiras, a manipulação, esse jeito de agirem como se eu não fosse nada, até precisarem de alguma coisa. Leonard se recostou na cadeira. Então você precisa tornar isso público. De forma discreta, legal, mas pública. Caso contrário, vão fazer de novo. E foi exatamente isso que eu fiz. Primeiro, convoquei uma reunião de emergência com o conselho da fundação e apresentei a auditoria. A maioria ficou em choque. Alguns doadores, especialmente os mais velhos e próximos dos meus pais, tentaram minimizar a gravidade da situação. Mas depois que mostrei a empresa de fachada, os gastos com viagens, as assinaturas digitais forjadas e os documentos fiscais contraditórios, não restou espaço para dúvidas. 2 dias depois, divulgamos uma nota oficial à imprensa. Uma auditoria interna da Fundação Dalton revelara má conduta financeira por parte de antigos membros honorários. Esses indivíduos foram permanentemente removidos de qualquer função na organização. Também oferecemos total cooperação às autoridades legais e financeiras para garantir o cumprimento da lei e a restituição dos valores. Contratei um advogado. Não para abrir processo imediatamente, mas para emitir cartas de cobrança, uma para meus pais, outra para o Ryan, detalhando os fundos desviados, com um prazo de 30 dias para reembolso ou enfrentariam consequências legais. Eu não esperava que cumprissem. Mas subestimei o quanto minha mãe valorizava a sua imagem pública. 3 dias depois de receberem as cartas, ela me ligou. Que era, disse, com a voz trêmula. Você não entende o que isso está fazendo com a gente. Fiquei em silêncio. Ela continuou, as pessoas estão perguntando. O clube de campo cancelou o passe do seu pai. Sua tia ligou, disse que o pessoal da igreja viu o comunicado. Respirei fundo. Ótimo. Talvez agora passem a me enxergar como algo além de uma conta bancária com pernas. Essa é sua família. Ela sibilou. Nós te demos tudo. Nós criamos você. Interrompi, não, mãe. Você criou o Ryan. Vocês só toleraram. Me deixaram acreditar que eu era amado desde que eu não pedisse nada. No momento em que precisei de apoio, virei um problema. Mas quando vocês precisaram de dinheiro, de repente eu era o filho querido de novo. Ela ficou muda. Esperei. Então sussurrou, vamos pagar tudo. À vista. Em 30 dias. Respondi apenas, ou eu denuncio por fraude. Desliguei. E pela primeira vez em anos, não senti culpa alguma. Ryan não ligou. Mandou só uma mensagem, curta e patética. Você acha mesmo que isso vai consertar alguma coisa? Eu nem respondi. Em vez disso, mergulhei no trabalho. Trabalho de verdade. Reconstruímos a fundação do zero. Novo conselho, todos avaliados com rigor. Criei 3 programas de bolsas em homenagem ao meu avô.
Conheci os alunos beneficiados. Apertei suas mãos, ouvi suas histórias. Um deles, um garoto tímido chamado Mateus, chorou ao me contar que seria o primeiro da família a cursar uma faculdade. Aquele momento ficou gravado em mim mais do que qualquer elogio forçado que minha mãe já me deu. Quanto à minha família, eles ficaram em silêncio. Pelo menos no começo. Então começaram a chegar os pedidos de desculpas. Minha tia mandou um e-mail dizendo que não fazia ideia do que estava acontecendo e que sempre me achou um menino muito doce. Meu pai escreveu uma carta curta, à mão, dizendo que lamentava como tudo terminou. Nenhum pedido de desculpas real, claro, apenas arrependimento pelo resultado, não pelas escolhas. E então minha mãe apareceu. 2 semanas depois do prazo. Ouvi a batida na porta, olhei pelo olho mágico e considerei fingir que não estava em casa. Mas a curiosidade venceu. Lá estava ela, vestindo um casaco bege e segurando um envelope. Trouxe um cheque, disse antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Abri a porta, mas continuei parado onde estava. Ela estendeu o envelope. Era o valor integral $137.000. E não um centavo a menos. Assenti. Obrigada. Só queria que as coisas voltassem a ser como eram, disse ela, com a voz apertada. Olhei direto nos olhos dela. Não dá. Porque agora eu sei quem você é quando ninguém está olhando. Lágrimas surgiram em seus olhos. Eram verdadeiras. Ou uma encenação. Eu já não sabia mais distinguir. Sinto falta do meu filho, ela sussurrou. Eu sorri, triste. Ele sempre esteve aqui. Você que nunca quis enxergar. E então fechei a porta. Uma semana depois, chegou uma carta do Ryan. Sem remetente. Uma única página. Dizia apenas: espero que um dia você perceba o quanto de dano causou. Rasguei ao meio sem pensar 2 vezes. Porque aqui está a verdade. Eu não destruí minha família. Eu revelei o que já estava quebrado. E escolhi não carregar mais o peso do silêncio deles. Nos meses seguintes, parei de checar as redes sociais deles. Parei de esperar por um convite, uma ligação, ou sequer um reconhecimento. E descobri que não precisava de nada disso. Eu tinha algo melhor agora. Amigos que estavam sempre presentes. Estudantes cujas vidas mudaram porque alguém finalmente acreditou neles. Uma comunidade que me via não como coadjuvante na história de sucesso de outra pessoa, mas como o autor da minha própria jornada. Comemorei meu aniversário de forma simples. Sem festas grandiosas. Apenas Sofia, Jordan, Mark e alguns outros reunidos na minha sala, rindo entre taças de vinho e pedaços de bolo. E, ao olhar ao redor, percebi que eu não havia perdido uma família. Eu construí uma.